Olá a todos, José Gelson Miola falando, presidente do Cindy Lojas Alto Uruguai, vice-presidente da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, Sesc Senac. Quero cumprimentar todos os colaboradores do Cindy Lojas, associados, representados, diretores do Sesc, do Senac, professores, alunos e toda a comunidade que usufrui dos serviços prestados pelos nossos braços sociais, o Sesc e o Senac. É um prazer estar com todos mais uma vez para este boletim informativo Cindy Lojas Alto Uruguai, FEComércio RS, Sesc e Senac. Nós queremos informar especialmente aos comerciantes da nossa região que a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, através do decreto 56.670 de 2022, que determina a integração entre as notas fiscais eletrônicas e meio de pagamento eletrônico, expediu um boletim de como esta integração deverá ser feita. Então nós vamos passar assim de forma sucinta a todos e depois nós deixaremos aqui a possibilidade das dúvidas serem retiradas através do site da FEComércio e também do Cindy Lojas Alto Uruguai. Para ver essa integração, o sistema da empresa deverá gerar um código de identificação da operação. Esse código deve ser informado tanto no comprovante de pagamento, quanto no campo específico da nota fiscal eletrônica. Quais os dados específicos que devem ser informados no comprovante de pagamento? No comprovante de pagamento devem ser incluídos os seguintes dados: o CNPJ do estabelecimento que emitiu a nota fiscal ao consumidor eletrônica e que deve ser o mesmo que utilizou o equipamento. Também o código de identificação da operação que foi gerado pelo sistema de sua empresa. Ainda a data, hora e o valor da operação. Também, se a empresa possuir vários terminais de pagamento, então deve ser incluído o código de identificação desse terminal. Nós queremos deixar claro a todos que em momento algum a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul exigiu o TEF, que é aquele sistema em que ele tem um valor considerável de implantação e mais mensalidades, cobradas sobre cada um dos terminais em que é implantado. Então nós queremos deixar claro aqui que não há essa preocupação e nós colocamos a FEComércio, o Cindy Lojas Alto Uruguai, para tirar todas as dúvidas dos senhores. Basta nos procurar que nós orientaremos da melhor forma para que não tenhamos esse custo aí, que não é exigência da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. O piso regional de salário mínimo do Estado do Rio Grande do Sul, é algo que ao longo dos anos vem gerando controvérsias. E a FEComércio vem trabalhando há bastante tempo para extinguir esse piso regional, pois o Estado do Rio Grande do Sul, que no passado foi exemplo de empreendedorismo, de facilitação dos negócios, empreendedorismo destacado em relação a outros estados, essa realidade não existe mais. Então, o presidente Luiz Carlos Bon fala sobre esse assunto num vídeo que nós veremos a seguir. Meus amigos, hoje quero falar sobre uma das ações que estamos realizando junto à Assembleia Legislativa em mais um projeto de lei que pode nos prejudicar. Novamente começa a tramitar um projeto que estabelece uma regra de reajuste para o piso regional. Sabemos como uma regra desse tipo poderá interferir em nossas negociações coletivas, forçando reajustes elevados do piso de modo permanente. Já estamos trabalhando junto ao relator do projeto na CCJ para evitar a sua aprovação. Contamos com a participação de todos nesse trabalho, acessando o projeto na nossa plataforma Representa Mais e registrando seu voto, para evidenciarmos nossa mobilização aos deputados. Um abraço a todos e até a próxima. Um assunto importante que vem sendo abordado dentro do sistema FEComércio, da CNC de todo o Brasil, é a possível perda de recursos financeiros da ordem de 5% para o Sesc e para o Senac. Se isso eventualmente acontecer, nós poderemos ter inúmeras escolas fechadas, uma diminuição da quantidade de serviços prestados à comunidade. Então isso nos tem preocupado bastante. Esses recursos retirados do Sistema S, do Sesc e do Senac,
seriam canalizados para a Embratur divulgar o Brasil no exterior. Nós temos essa preocupação grande e o presidente da FEComércio fala sobre isso, e também nós temos um vídeo nota de uma coluna publicada no jornal O Globo. Vamos assistir o presidente falar e também vermos esta videonota no jornal O Globo. Olá, meus amigos. O que venho falar aqui hoje não é um assunto muito agradável, mas é de extrema importância para continuarmos oferecendo um serviço de excelência para toda a comunidade gaúcha. Está em pauta no Senado Federal a votação do projeto de lei de conversão que desvia 5% dos recursos destinados ao SESC e ao SENAC para a Embratur. Se o projeto for aprovado, existe o risco real de fechamento de unidades do SESC e SENAC em todo o país e também aqui no Rio Grande do Sul. O corte de verba pode fazer com que milhares de pessoas fiquem sem ações nas áreas de saúde, educação, cultura e principalmente cidadania, feito conquistado pelos nossos braços sociais ao longo de mais de 7 décadas de atuação. Não podemos deixar esse projeto ser aprovado e o apoio de cada um de vocês é fundamental. Participem do abaixo-assinado oficial em defesa das nossas entidades e dos nossos serviços. Compartilhem com suas famílias e amigos. Quanto mais pessoas aderirem à nossa causa, mais força teremos no Senado para lutarmos pelo recurso que é nosso por direito. O sistema comércio de todo o país precisa do seu apoio. Contamos com a sua participação. Nossa força é a nossa união. Olá! Caso sejam mantidos os artigos 11 e 12 do projeto de lei de conversão PLV número 09/2023, que desviam 5% dos recursos das contribuições sociais destinadas pelas empresas do setor terciário ao SESC, Serviço Social do Comércio, e ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, existe o risco real de fechamento de unidades, desemprego e redução da qualidade reconhecida há 77 anos pelos trabalhadores brasileiros. A redução do orçamento pode acarretar o encerramento das atividades do SESC e do SENAC em mais de 100 cidades brasileiras e deixariam de ser investidos 261 milhões de reais em atendimentos gratuitos. Seriam fechadas 36 unidades do SESC, com corte de 1.994 empregos. No caso do SENAC, o desvio seria responsável pelo fechamento de 29 centros de formação profissional, encerramento de 31.115 matrículas gratuitas e o fim das atividades representaria a demissão de 1.623 pessoas. É importante ressaltar que o valor apontado como suposto superávit dos departamentos nacionais do SESC e do SENAC está destinado à continuação de obras em diversos estados, bem como para o início da construção de novas unidades por todo o país. Esse orçamento foi pactuado e aprovado pelo Conselho Fiscal do SESC e do SENAC, formado por 7 entes. 4 representantes do governo, 2 representantes dos empresários e 1 representante dos trabalhadores. Recurso empenhado para uso determinado e de conhecimento de todos, inclusive do governo. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, não apenas defende a promoção do turismo brasileiro, bem como trabalha há mais de 75 anos pelo desenvolvimento do setor. O desvio de recursos do SESC e do SENAC, além de atingir ações voltadas para o turismo, fere a Constituição Federal, enquanto outras medidas efetivas estariam sendo trabalhadas pela Embratur, com ações junto ao Ministério do Turismo e da Apex, para o fomento do setor, como a desburocratização da entrada de turistas no país, haja vista a recente retomada da obrigatoriedade de visto para alguns países.
A mobilização em defesa da integridade do SESC e do SENAC foi imediata e se espalhou por todo o Brasil. Entre as ações realizadas está um abaixo-assinado virtual, que até o dia 9 de maio já contava com mais de 250 mil adesões. O abaixo-assinado pode ser acessado em cnc.portaldocomércio.org.br/SouSESC-SENAC. Vamos ver na tela ao lado o prejuízo para a população em números referentes ao SESC. Menos 121 milhões de reais aplicados em atendimentos gratuitos. Redução de 2 milhões e 600 mil quilos de alimentos distribuídos. Menos 2.600 exames clínicos. Queda de 7.700 matrículas em educação básica. Redução de 37 mil atendimentos de atividades físicas e recreativas. Menos 2.000 apresentações culturais com público de 14 milhões. Fechamento de 36 unidades. Corte de 1.994 postos de trabalho. Encerramento de atividades em 101 municípios. E agora na tela ao lado, o prejuízo para a população em números referentes ao SENAC. Queda de 7 milhões de horas-aula gratuitas. Perda de 31.115 matrículas gratuitas. Fechamento de 29 centros de formação profissional. Fechamento de 23 laboratórios de turismo. Corte de 1.623 postos de trabalho. Encerramento de atividades em 95 municípios. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do AU a presença da diretora do SESC, Unidade Erechim, Sandra Mariga Bordini, que nos fala sobre as principais atividades do SESC durante o mês de maio. Bem-vindo, Sandra. Tudo bom, Sumiola? Obrigada pelo convite. Então, no mês de maio é um mês muito importante para as nossas atividades, especialmente do esporte, né? Um dos nossos serviços mais intensos aí, tanto em Erechim quanto na região do Alto Uruguai, é a formação e o estímulo e o desenvolvimento de atividades esportivas. E para poder selar esse trabalho todo que se faz e de forma também para estimular cada vez mais as pessoas a participarem de atividades esportivas, a gente promove, então, já há bastante tempo, que é um evento bem conhecido mundialmente, que é o Dia do Desafio. E o mês de maio, então, dia 31 de maio, que é a última quarta-feira do mês, nós teremos esse grandioso evento, que ele acontece aqui em Erechim e em toda a região do Alto Uruguai, então, que ele é sediado aí, organizado pelo SESC e pelas prefeituras municipais de cada município da nossa região do Alto Uruguai, né? Diferente de outros tempos que trabalhávamos com competições, nós não estaremos competindo entre municípios, e sim trabalhando firmemente na proposta do Dia do Desafio, que é estimular as pessoas a uma prática de atividade física. Então, para este dia, nós teremos uma programação intensa para todas as idades. E aí aproveitamos esse momento, então, para poder convidar a comunidade para que se organize, né? Para que nesse dia, além da sua prática, que faz o seu dia a dia, que possa participar de uma das programações, ou quem não faz ainda, né? Nesse dia tem a possibilidade de iniciar. Então fica aí o convite para toda a comunidade. E nós iniciaremos então com uma abertura oficial, que se tudo for possível, que o tempo permitir, ela vai acontecer em céu aberto, onde lá nós teremos a oportunidade também de conhecer alguns profissionais da área do esporte que estarão fazendo demonstrações, então, das suas práticas de atividade física junto à abertura oficial, que estaremos comunicando aí mais próximo ao evento, se ela será externa ou interna. Seguimos com atividades lá no seminário, na Senhora de Fátima, com yoga coletiva, aberto também, naquele espaço que já é lindo, né, abençoado. Estaremos lá, então, com um grande grupo de pessoas, de uma forma totalmente gratuita, desenvolvendo uma aula de yoga. Seguimos com várias atividades, entre elas à tarde teremos um grande baile do desafio, que aí fica o convite para todas as pessoas que tiverem interesse, e especialmente a terceira idade de Erechim e região, que será no CTG Galpão Campeiro, no Sentinela da Querência, aonde faremos ali a partir então das 2 da tarde um grande baile do Dia do Desafio e estaremos praticando então a modalidade da dança nesse local. Seguimos então com atividades também que acontecerão
em alguns espaços internamente, que também faremos a divulgação, mas aqui nós queremos já convidar antecipadamente para que as pessoas venham para uma caminhada noturna que faremos com saída do SESC a partir das 19 horas, onde as pessoas deverão estar se inscrevendo de forma antecipada no SESC. Então já está aberto o período das inscrições, muitas pessoas já fizeram a sua inscrição e não há valor, e sim a gente pede uma contribuição então a cada inscrição de 1 litro de leite, que aí estaremos fazendo também uma ação social através do programa Mesa Brasil. E nesta noite, como estímulo também a adaptar-se então ao esporte e todas as modalidades possíveis, nós estaremos desenvolvendo um pedal infantil com saída da agência do Sicredi, né, que foi lançado há pouco tempo, que é próximo ao SESC, aonde estaremos então dando a partida desse pedal Kids e Teens das crianças de 6 a 12 anos, que poderão participar então de forma totalmente gratuita, a inscrição é na hora, e teremos vários prêmios quem for participar então no pedal das crianças, inclusive uma bike, né? Então quem for lá participar, o percurso também não é um percurso muito distante e de fácil acesso, então os pais poderão ir com as suas crianças e com a sua bike até o local que estaremos informando corretamente até o dia do evento, mas que antecipando será lá na agência nova do Sicredi. Estaremos saindo de lá e fazendo então todo o percurso nas proximidades. Perfeitamente, Sandra. E todas estas ações que você pontuou, elas podem ficar e passarem a ficar comprometidas já a partir de um projeto que está em andamento no Congresso e que prevê a retirada de recursos do Sistema S, especialmente do SESC e do SENAC. Então, eu deixo a ti um chamamento para que a comunidade que usufrui desses belos serviços prestados pelo SESC e pelo SENAC, muitos de forma gratuita, que possam colaborar nesta campanha, acessando o link específico para que o Sistema S não perca esses valores que são importantes para o dia a dia, pois nós corremos o risco de fechar diversas unidades, diversas escolas. Exatamente, estamos vivendo então esse momento, um momento que nos deixa muito triste, porque realmente compromete todo o serviço e que a gente faz essa entrega para o beneficiário. E ontem nós conversávamos então sobre esse momento que estamos passando e falávamos aí que o principal prejudicado realmente são os nossos beneficiados, é o nosso cliente, são as pessoas que trabalham no comércio, bens e serviços, porque é a ele que nós estaremos retirando então os serviços que prestamos, né? Então, infelizmente esse risco existe e a gente precisa realmente do manifesto de todas as pessoas da sociedade para que entendam então aí a importância que o SESC e o SENAC tem na sociedade, tem na vida das pessoas. Para poder dar esse apoio, é só entrar numa das nossas redes sociais do SESC ou do SENAC, existe um link onde as pessoas poderão estar expressando então, através de um abaixo-assinado, para que não aconteça esse desvio do recurso de 5% dos valores do SESC e SENAC, que hoje estão destinados à educação, à cultura, ao esporte, à saúde, ao turismo, enfim, aos benefícios para o nosso cliente, especialmente ali comerciário de bens e serviços. Perfeitamente, Sandra. Queremos agradecer a tua presença, convidando para que volte outras vezes. Aproveitamos já desejar a ti e a todas as mães um feliz Dia das Mães, a todas da nossa comunidade, do nosso estado, do país e do mundo. Muito obrigada, Simiola, obrigada online por esse espaço e a gente poder estar cada vez mais perto da nossa comunidade. Muito obrigado, volte sempre. A reforma tributária, que está em análise no Congresso Nacional, tem trazido bastante preocupação para toda a economia de uma forma geral no nosso país. O assessor para Relações Governamentais da FEComércio, Lucas Esquifino, traz o seu posicionamento e o posicionamento do sistema sobre esta questão, em especial a PEC 45 de 2019. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de mais um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que pode impactar bastante a vida das empresas no futuro próximo e que, por isso, está como destaque na nossa plataforma Representa Mais. Esse projeto é o projeto da reforma tributária. Nesse bojo da reforma tributária, o principal projeto de lei
que vem sendo discutido no Congresso é a PEC 45, que é o projeto que está como destaque dentro da nossa plataforma. Então, para se acessar a PEC 45, basta a gente acessar lá a plataforma Representa Mais, ele está como destaque aqui nos banners iniciais. Aqui a reforma tributária já nos leva para a análise da PEC 45. O que é a PEC 45? Assim como a PEC 110, que também tramita conjuntamente, né, que também estão sendo analisadas conjuntamente pelo grupo de trabalho na Câmara dos Deputados da reforma tributária. O que esses projetos fazem, de modo geral? Eles são muito parecidos, com algumas diferenças pequenas. O que eles fazem, de modo geral? Eles unificam os tributos sobre consumo. Então, todos os tributos que as empresas pagam e que incidem diretamente sobre o seu faturamento, né? ICMS, PIS/COFINS, IPI, ISS, no caso dos serviços, seriam unificados num tributo só sobre consumo incidente sobre né, o faturamento das empresas. Nos principais projetos que estão sendo discutidos, né, onde se encaixa a PEC 45, esse tributo seria unificado num tributo sobre valor adicionado, que a gente costuma chamar de IVA. Qual é a principal característica de um IVA, né, para a gente caracterizar esse tributo como um IVA? O IVA é um tributo que é cobrado sobre valor adicionado, portanto, ele é cobrado em cada etapa da cadeia de produção sobre o que cada empresa adiciona de valor a uma mercadoria ou a um serviço. Então, ele é cobrado ao longo da produção sobre todas as empresas que participam de uma cadeia de produção. Diferente de um imposto sobre vendas, por exemplo, que é o modelo que é adotado no modelo americano de tributação sobre consumo, que é cobrado apenas na etapa final de produção, numa venda final ao consumidor. No caso do IVA, do que seria um novo IVA, conforme essas propostas que estão tramitando, como a tributação de consumo no Brasil é muito grande, né, e é muito espalhada em vários tributos, haveria sim uma grande simplificação tributária se todos esses tributos, IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, tivessem sujeitos a regras únicas, né? Isso diminuiria muito, e aí a gente já coloca aqui, né, na nossa análise, né? Isso simplificaria, diminuiria muito as obrigações acessórias, acabaria reduzindo custos para as empresas, diminuiriam disputas judiciais, né, principalmente numa diferenciação de bens e serviços sobre... hoje, como a gente tem dois tributos diferentes que incidem sobre bens e serviços, né, serviços ISS e alguns serviços ICMS e a maioria dos bens ICMS, então existe uma disputa judicial aí para saber o que a empresa tem que pagar, se tem que pagar ISS, se tem que pagar ICMS, isso tudo seria diminuído, né? Um tributo sobre valor adicionado com crédito amplo, é um tributo mais neutro, no sentido de alocação de recursos na economia. O que significa isso? Significa que as empresas se pautariam menos pela forma de cobrança do tributo, né, sobre as regras de cobrança, sobre as leis, sobre os regulamentos, sobre os incentivos fiscais, para dizer, né, para escolherem o que elas vão produzir ou para escolherem onde elas vão produzir, né? Hoje, com a guerra fiscal, como boa parte da tributação se encontra na origem, né, no estado de origem, os estados conseguem dar benefícios fiscais, isso bagunça um pouco da produção pelo país. Tem muitas empresas que vão para alguns estados, não porque seja mais interessante para aquele estado do ponto de vista de mercado, de acesso a insumos, de acesso à mão de obra, mas sim porque elas têm um incentivo fiscal que as leva para lá. Então, tudo isso seria diminuído, seria um sistema mais neutro. No entanto, a gente vê algumas questões negativas, e por isso que a FEComércio tem um posicionamento aqui de ressalvas, né, que são as seguintes. Como é uma transição complexa, né, são muitos tributos a serem unificados, seria uma transição longa, e isso faria, né, que ao longo dessa transição, em alguns momentos, para alguns tributos, houvesse duplicação de trabalho, né? As empresas tivessem que apurar o novo sistema em paralelo aos tributos que são cobrados atualmente. Essa transição inicialmente estava pensada para 8 anos, já está sendo falada em 5 anos, mas é um ponto de atenção que a FEComércio está observando, né? Outro ponto de atenção fundamental para nós é a carga tributária. A gente não pode ser ingênuo e se esconder e ver uma discussão sobre simplificação tributária, esconder uma discussão maior sobre aumento de gasto público.
Porque a gente viu no fim do ano passado a PEC da transição ser aprovada. O que a PEC da transição fez? Ela furou o teto de gastos, a gente tinha um teto de gastos no Brasil. A PEC da transição furou o teto de gastos em cerca de 250 bilhões de reais por ano. A gente está vendo o governo enviar um novo projeto de teto chamado de arcabouço fiscal, porque ele não funciona precisamente como um teto. Nesse arcabouço fiscal, a gente não tem um controle efetivo dos gastos públicos. Então, existe uma pressão muito grande para aumentar gasto público. E aí, nesse contexto, a reforma tributária está tramitando. Então, existe muito medo, existe um risco de que vá haver elevação global de carga tributária ao longo da tramitação desse projeto, por mais que ele seja desenhado, a sua intenção original, né? Lembrando que esse é um projeto que tramita na Câmara dos Deputados desde 2019, a intenção original dele não é elevar carga tributária, é só mudar a forma como os tributos são cobrados. No entanto, ele vai tramitar no Congresso Nacional, que sofre essa pressão para financiar, né, os gastos, os aumentos de gastos que vêm sendo feitos e planejados para os próximos anos no Brasil. Então, a gente está muito atento a esses pontos e é um ponto negativo para a FEComércio, né? Por isso que a gente coloca principalmente as ressalvas. E outro ponto de ressalvas para a gente, né, é o caso dos serviços. Nessa unificação tributária, a gente sabe que vai haver um aumento de carga tributária para os serviços, porque principalmente para aqueles serviços que têm maior proporção de valor adicionado sobre o seu faturamento, né? Então, se a gente está falando de um novo tributo que vai ser sobre valor adicionado, né, puramente sobre valor adicionado, o IVA, setores que têm muito valor adicionado em relação ao seu faturamento devem ter aumento de carga tributária. E esses aumentos de carga tributária podem ser desproporcionais à capacidade desses setores absorver, podem prejudicar, inclusive, o consumidor em serviços que vão reduzir, né? Serviços são consumidos e que vão reduzir o espaço, vão ter um choque de preços pelo aumento tributário e vão reduzir o espaço de consumo das famílias e pode causar muita informalidade, porque tem muitos segmentos de serviços em que as empresas que não têm incentivos para manter a conformidade tributária vão acabar tendo menos incentivos ainda com alíquotas maiores. Então, esses são os pontos que fazem as ressalvas da FEComércio. Quando o empresário, né, acessa lá, e aqui a gente ainda tem uma nota técnica que está disponível aqui no link, né, uma nota técnica mais detalhada sobre diversos desses pontos, sobre o problema do nosso sistema tributário, está à disposição aqui na plataforma para ser acessada. E aqui, quando a gente tem a opção para os empresários votarem nesse projeto, a gente tem as opções de apoiar ou não apoiar, né? E reparem que a FEComércio tem ressalvas. Por que a gente precisa, né, que os empresários apoiem ou não apoiem, e a gente não tem aqui a opção de ressalvas? Porque essas ressalvas a gente trabalha ao longo da tramitação do projeto. Agora, vai chegar um momento em que vai ter um texto final para a gente opinar. Digamos que o texto final seja esse. A gente precisa saber, né, ter uma noção de prioridade se os empresários, né, os senhores que estão aí opinando e vendo, projetando esses impactos para suas empresas, se todo esse ganho de simplificação que a reforma pode propor, né, deve propor, irá propor, todo esse ganho aqui suplanta os riscos de aumento de carga tributária. Aí seria o caso de apoiar o projeto. Ou então, a gente pode chegar à conclusão que não, né? A gente já paga muito imposto no Brasil, e não vale a pena correr o risco de se aumentar essa carga tributária, mesmo que haja uma simplificação na forma de pagar. Os custos, a redução de custos que a minha empresa vai ter com a simplificação é muito inferior a uma eventual perda com o aumento de carga tributária. Então, é importante a gente ter esse posicionamento aqui dos empresários, a definição de prioridade, aqui as opções para compartilhar, para quem quiser principalmente só se informar sobre a reforma tributária. Estão todas à disposição lá na nossa plataforma representa.fecomércio.org.br, a Representa Mais, que todos vocês já conhecem. Nós estamos recebendo a presença aqui no nosso boletim do diretor do SENAC, Leandro Bianchi, que nos fala sobre diversas atividades que estão acontecendo aí no nosso SENAC, nosso braço social, o SENAC, que tem prestado relevantes serviços a toda a nossa comunidade. Leandro, nós temos aqui vários assuntos, tem uma parceria com 5 Peças, nós temos também o Mais Comércio e o RSTI. Fale-nos sobre esses temas principalmente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais da U Online.
É uma satisfação estarmos aqui e termos esse espaço para disseminar as informações, tanto do Cindy Lojas como da FEComércio, SESC e SENAC. O setor automotivo, ele, de autopeças, ele tem uma tradição em Erechim, é um segmento muito forte da nossa economia. São várias empresas nesse segmento. E aí, conscientes dessa demanda, o 5 Peças, né, através do seu presidente Marco Machado, demandou e fez uma parceria aqui com o Cindy Lojas e com o SENAC para realizarmos um curso de vendedor de autopeças, né, para qualificar aquelas pessoas que estão trabalhando nesse segmento de autopeças. E aí, quando falo autopeças, é toda uma cadeia ali, vai desde da parte automotiva, passando por peças de motocicletas e até de bicicletas, né? Engloba uma série de segmentos. E aí essa ação, esse curso que acontece agora em junho, né, inicia em 13 de junho, ele tem a perspectiva de capacitar pessoas para esse segmento, né, qualificar essas pessoas para esse segmento, e também atrair novas pessoas, pessoas que já estão nesse segmento, e novas pessoas que venham a suprir as demandas das empresas, né, para fortalecer esse segmento e fazer com que ele ainda cresça ainda mais, né. Então ele tem 36 horas de duração, começa agora no dia 13 de junho, e ele vai abordar questões como o mercado varejista de autopeças, relações com grupos de interesse, atendimento ao cliente, técnicas de vendas para o setor automotivo, técnicas de merchandising, inovação e desafios para o segmento. E na abertura nós temos a presença do presidente da 5 Peças, que é um sindicato com base estadual, o Marco Antônio Vieira Machado. É isso, né? Perfeito. É uma parte introdutória do curso, né? Então, a pessoa que tem uma visão abrangente do negócio, né? Então, o presidente, né, estadual. Então, ele tem e até nacional, assim, ele tem uma visão muito boa de mercado, né, nesse segmento, que ele evoluiu muito, né? Um mercado que, com a variedade de marcas que nós temos hoje em dia, né? Então, de fornecedores, ele necessita cada vez mais de pessoas, que as pessoas que estão nesse segmento se aprofundem com os conhecimentos, e as pessoas que querem entrar também tenham essa oportunidade, que é um segmento bastante ainda atrativo economicamente. E nós temos muitas lojas aqui em toda a região Alto Uruguai, ou seja, o segmento absorve mão de obra, que também nós temos essa dificuldade no momento de fornecer uma mão de obra capacitada. E o SENAC vai estar capacitando justamente para esse fim, porque é um universo bem grande de peças, diversas marcas, modelos de veículos, motocicletas, bicicletas, ou seja, o universo é bem amplo. Bem abrangente, e aí como eu disse no início, e tu reforçou, nós temos uma tradição nesse segmento, né? A região aqui tem uma tradição, várias empresas nesse segmento, e aí essa é uma oportunidade única, assim, bem importante. Inclusive, essa iniciativa, né, ela inicia por Erechim, né, parceria assim, de lojas 5 Peças e SENAC, e a ideia é que ela se estenda, né, pelo estado inteiro. Então, essa é a primeira iniciativa, né, pioneira, né, nessa trilha de parceiros, e aí a ideia é que ela se expanda por todo o estado. Então, como eu falei, o curso tem 36 horas, inicia em 13 de junho, e eu vou deixar um convite aqui para os interessados que nos demandem ali pelo 3522-2999, né, que é o telefone do SENAC, ou nas nossos canais digitais, ali como Instagram e Facebook, que demonstrando interesse, nós tiraremos aí mais dúvidas, enfim. Então, o curso acontece nas terças e quintas, das 19 às 22 horas. Então, é um curso que bem objetivo, né? Então, como eu falei, o profissional que vai ministrar esse curso é um profissional do segmento de autopeças, com ampla experiência. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem, como eu falei, para quem já está no segmento e para quem quer adentrar, né? Então, quem quer ir por esse caminho. E, inclusive, até na sequência, agora nós convidamos aí o presidente Marco Machado para uma fala, convidando também para essa ação. Olá. Hoje eu venho conversar com os colegas do setor automotivo do Alto Uruguai. O 5 Peças, em parceria com o SENAC e o Cindy Lojas Alto Uruguai, está lançando um curso de vendedor de autopeças. Qualificação das nossas equipes. Essa é a busca. O setor, nós somos milhares de empresários
enfrentamos, assim como outras áreas, uma crise de mão de obra e um problema sério de tecnologia que está chegando em grande quantidade e em grande velocidade. Esse curso ele tem o propósito da qualificação das nossas equipes, um setor de altíssima empregabilidade. Conclamo os colegas de Erechim e região que conheçam o programa, compartilhem e participem. Muito obrigado. Perfeitamente, Leandro, nosso diretor do Senac Erechim. E o Mais Comércio, Leandro? Bom, o Mais Comércio é uma ação muito importante que vai acontecer, está acontecendo agora no Senac RS, nas cidades de Ijuí e Pelotas, de forma a pilotar essa ação. E no segundo semestre vai estar disponível para nós aqui em Erechim. O Mais Comércio, ele traz a possibilidade dos empreendedores, dos lojistas, dos diferentes segmentos do comércio de bens e serviços, que possam encaminhar para o Senac os profissionais que eles contratarem ou os profissionais que eles já têm dentro do quadro. Também permite que aquele lojista que pretenda fazer uma qualificação, ele venha até o Senac e participe dessa qualificação, tudo isso de forma gratuita, sem custos para o lojista, sem custos para o associado. Ou seja, o Senac estará capacitando lojistas e colaboradores. E colaboradores, né, em diferentes áreas, na questão de vendas, atendimento, nas questões assim, um pouco mais profundas, assim como digo, a questão de formação de equipe, na questão de novos canais, novas possibilidades de venda. Então, isso o Mais Comércio vem para Erechim no segundo semestre com uma perspectiva de fortalecermos ainda mais a cadeia produtiva do comércio de bens, serviços e turismo, com essas ações, com toda a qualidade, né, e o respaldo do Senac. Isso tudo dentro dos recursos do PSG, o Programa Senac de Gratuidade. Então, é uma ação assim, também inédita não aconteceu ainda nesse formato, e nós temos uma expectativa muito positiva, né, de um fortalecimento cada vez mais das equipes, dos lojistas, né, e dessa cadeia produtiva, conforme o... Leandro, o Senac tem oferecido diversos cursos do modelo gratuidade. Você tem como nos passar, em números aproximados, a quantidade de cursos que foram ministrados ou horas-aulas do modelo gratuidade do Senac Erechim? O Senac Erechim hoje, agora enquanto conversamos aqui, lá no Senac, estão ligados ao programa Senac de Gratuidade cerca de quase 500 alunos, né? Principalmente dentro do programa Jovem Aprendiz, né? Onde o jovem ele fica um período dentro do Senac, um período na empresa prestando serviço, né? E no outro turno estudando. É uma ação que vem atender a lei do jovem aprendiz, então dá suporte para que as empresas atendam essa necessidade. E esses 500 jovens, que nós atendemos aí mensalmente, é uma ação que nós não temos como mensurar o impacto social disso. Nós temos uma noção, mas mensurar, porque esses jovens, onde estão? No Senac, trabalhando, estudando, né, ligados a uma empresa, eles não estão na rua, não estão por outros caminhos, né, então estão indo para um caminho correto, né, do trabalho, do desenvolvimento. Inclusive agora o que nos preocupa também é essa possível perda de verbas destinadas ao Sistema ESC, o SESC e o Senac, que seriam canalizadas para a Embratur divulgar o Brasil no exterior. Nós estamos conclamando a sociedade para que colabore com o sistema e preste seu apoio através de um link específico, para que a gente não perca esses valores, porque muitas escolas poderão deixar de existir e muitos serviços também poderão deixar de existir. Então, a importância de nós mantermos os valores destinados ao SESC e ao Senac é fundamental para que nós não percamos em qualidade, né, de ensino e nem diminuição de cursos, especialmente também na forma gratuita.
Sem dúvida, presidente. O intuito, né, desse corte é um projeto de lei. Ele tramitou na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado para ser votado na semana que vem. E ele confisca, digamos, 5% dos recursos que vão para a SESC e SENAC para divulgar o Brasil, e serão repassados aí, teoricamente, para a Embratur, para divulgar o país no exterior, para a retomada do turismo pós-pandemia. Entendemos que é uma causa importante, mas não com esses recursos que sairão, digamos, de ações gratuitas, como as que eu mencionei aqui, como o Jovem Aprendiz, como o Mais Comércio, como o RSTI, que vamos falar daqui a pouco. Então, ou nos atendimentos do SESC, seja na odontologia, no lazer, na cultura, no esporte, que é muito importante também. Então, esses recursos, eles saindo desse segmento, que impacta diretamente na população, acho que não é uma boa estratégia, né, tirar dessas entidades esses recursos. Então, até nós convidamos a todos que nos acompanham, se quiserem acessar os canais aí do SENAC e também do SESC, seja no Instagram, no Facebook, está acontecendo um abaixo-assinado, nós temos aí toda uma movimentação da sociedade, e aqueles que acharem importante aderirem e darem esse apoio. Como eu falei, 5% desses recursos para divulgar o país no interior retira do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, diversas ações gratuitas e diversos projetos que vêm em prol da sociedade, seja ela do comércio de bens, serviços de turismo, também como todo empresariado, enfim. Perfeitamente. RSTI, Leandro. O RSTI, presidente, é um programa do SENAC, né, um programa que ele vem no intuito de fortalecer o segmento da tecnologia. Né? Nós temos aí uma carência cada vez maior de pessoas para essa área, e estima-se aí que 420 mil vagas abrirão aí até o final de 2024, e as empresas não estão encontrando pessoas para trabalhar nesse segmento. Cabe destacar que num mundo cada vez mais tecnológico e sem fronteiras, como se diz, o profissional que atua aqui em Erechim, ele não precisa necessariamente atuar numa empresa aqui de Erechim, ele pode atuar numa empresa de Porto Alegre, de outra cidade, do exterior, pelos canais aí remotos, os modos remotos de trabalho, né, que cada vez mais ganha força na economia. Então, esse segmento é importante, gera uma excelente oportunidade para o jovem que está em idade ali adequada. Esse programa possibilita que jovens a partir dos 15 anos possam adentrar. Então, é um programa que forma programadores, né? Nós já editamos aí no ano passado 2 turmas aqui em Erechim, em parceria, cabe destacar, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi muito sensível quando nós levamos esse projeto ao secretário Emerson Chelsky. Teve a sensibilidade de perceber nisso uma grande oportunidade, e formamos 2 turmas aí, agora no começo do ano, desse projeto. Também formamos uma turma em Getúlio Vargas, né, também com o secretário de Desenvolvimento Econômico Jairo Klein e o prefeito Soligo, também foram muito solícitos aí quando apresentamos o projeto. E agora já encaminhamos outras 2 turmas agora para junho. Então, nos próximos dias, eu convido a todos aí interessados que acessem aí o site da Prefeitura Municipal, onde está lá o edital e a possibilidade de adesão aí, e se candidatar às vagas, né, são 40 vagas. E nessa edição, o RSI formará profissionais para a parte de desenvolvimento front-end. Então, para criar uma página na internet, criar um ambiente mais aquela interface com o usuário, onde você navega ali. No ano passado, nós formamos aí uma trilha de back-end, que é a parte mais de regra do negócio, uma parte por trás do sistema. Então, uma formação também sólida e importante para que o aluno criasse ali, como eu falei, a regra do negócio, as telas que o usuário teria que interagir,
Então essa turma já está formada e agora nós passamos para front-end, que é a parte, como eu falei, a parte mais web, mais de interação com o usuário. Então uma bela oportunidade, o profissional formado nesse segmento, como eu falei, ele pode atuar não só em empresas de Erechim, que tem demanda, mas também em empresas de fora do país. Perfeitamente. O Senac sempre levando capacitação e conhecimentos. Queremos agradecer a presença do nosso diretor Leandro e convidá-lo a voltar outras vezes. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Miola. Agenda do presidente do Sindlojas Alto Uruguai até o final do mês de maio. Dia 16 de maio, recebimento da proposta da Convenção Coletiva de Trabalho para o biênio 2023-2024. Local, sede do Sindicato dos Comerciários em Erechim. Dia 18 de maio, reunião de diretoria do Sindlojas Alto Uruguai, na sede do Sindlojas, na cidade de Erechim. Dia 25 de maio, reunião de diretoria da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, na sede da FEComércio em Porto Alegre. Esta é a agenda para o mês de maio do presidente do Sindlojas Alto Uruguai. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesta edição, nesta segunda edição do Boletim Informativo do Sindlojas Alto Uruguai, FEComércio RS, Sesc Senac, nesta véspera de Dia das Mães, desejando que todas tenham um dia muito especial em suas vidas. Até a próxima.